Olá pessoal, César, criador da Gênesis. No último episódio eu introduzi a ideia de matérias-primas necessárias ao funcionamento e à renovação das células e que a sua deficiência acompanha condições crônicas, sejam elas triviais ou complexas. Hoje você vai compreender como a eliminação de toxinas e tóxicos pelo corpo é fundamental para o funcionamento e renovação celular. Imagina uma célula banhada de toxinas. Para se renovar, as células precisam eliminar toxinas em uma velocidade maior que a taxa de renovação celular. Lembrando que toxinas e tóxicos mais comuns incluem infecções dentais, metais pesados e derivados do petróleo. E aqui uma notícia não muito boa: o mundo concentra cada vez mais toxinas. Desde a Segunda Guerra, entre 75 mil a 80 mil novas substâncias sintéticas foram liberadas no meio ambiente. Atualmente estamos expostos a inúmeros tóxicos via alimentos, ar poluído, cosméticos e produtos de limpeza. Só de agrotóxicos o Brasil usa 500 mil toneladas ano. Além dos alimentos, a água recebe grande parte dessa carga tóxica. E muito importante citar aqui uma outra forma extremamente tóxica ao corpo atualmente, a radiação eletromagnética. Ela induz estresse oxidativo, efeitos neuropsiquiátricos, apoptose, danos ao DNA, alterações endócrinas e sobrecarga de cálcio. Ok, o desafio é grande e a pergunta-chave é: frente a essa alta carga tóxica nos alimentos, cosméticos, no ar, etc., como o corpo consegue eliminá-la? Existem 5 principais sistemas que devemos considerar na detoxificação do corpo: o cólon, o rim e fígado, linfa, tecidos e células. Cada sistema desempenha importante papel na eliminação de toxinas. E lembrando, a detoxificação não é um evento, e sim um processo que ocorre constantemente. É como um funil. Cada camada depende uma da outra para manter o sistema funcionando e contribuindo para a renovação das células, ao reduzir a carga tóxica do corpo. Ou seja, as toxinas e os tóxicos passam das células para os tecidos, para a linfa, para o fígado e rins e finalmente pelo cólon. As células estão no topo do funil. Cada célula está constantemente captando nutrientes, realizando ações, criando resíduos e tentando se livrar deles. Além disso, muitos tóxicos ambientais são armazenados nas células. Os tecidos são formados por células e dependem delas para funcionar, ou seja, se as células estão banhadas em tóxicos, consequentemente os tecidos não vão funcionar bem. O sistema linfático é semelhante a caminhões que recolhem o lixo pela cidade produzido pelas casas. Uma vez que os resíduos são recolhidos pela linfa, seu principal trabalho é despejar o conteúdo no sangue ou diretamente no fígado para processamento e descarte. O fígado e os rins são como plantas de processamento. Ao retirar os resíduos da linfa e do sangue, o fígado processa e encaminha os sólidos para o cólon, e os não sólidos são captados pelos rins, que são filtrados e eliminados via urina. E aqui um ponto muito importante: quando seu fígado não funciona bem, por ser constituído de gordura plástica, ou seja, margarina, gordura trans presente nas membranas das células, o fígado não funciona bem e se enche de detritos, e a quantidade de colesterol no corpo eleva muito na tentativa de se livrar desses detritos. O intestino grosso é o final do funil. O cólon coleta todo o material processado no fígado e o envia para fora do corpo, via fezes, junto com os resíduos criados pela digestão. E aqui algumas estratégias que apoiam esse funil de detoxificação do corpo. Aqui um ponto importantíssimo: se o intestino estiver lento, toxinas se acumulam. Na prática, você deve fazer cocô na mesma frequência de suas refeições, ou seja, se você alimenta 3 vezes ao dia, então você deve ir ao banheiro 3 vezes ao dia. Quando o intestino funciona muito bem, ele comunica à linfa, que pode eliminar os resíduos e tóxicos com segurança no sangue e no fígado. E a gente sintetiza esses conhecimentos e as estratégias de detoxificação no YouLife Dashboard.
na parte superior, sintetizamos o conjunto-chave de escolhas que você pode fazer no seu dia a dia para reduzir sua exposição a alta concentração de tóxicos atualmente. E na parte inferior, você aprende a acompanhar os marcadores e a apoiar fisiologicamente o processo de detoxificação do seu corpo, mobilizando os tóxicos via células, tecidos e linfa, processando e transformando esses tóxicos no fígado e eliminando os tóxicos ao apoiar o trânsito intestinal. Nas próximas séries, vamos aprofundar no módulo toxinas e você vai aprender a usar essa ferramenta. E resumindo nossa primeira série, aqui está a chave para reequilibrar o corpo e melhorar doenças crônicas. Ou seja, sem a capacidade de atingir menos 50 milivolts e as matérias-primas necessárias para produzir novas células, você não consegue manter seu corpo funcionando bem, nem consegue renovar células danificadas com eficácia. E nesse processo, você precisa também remover toxinas que danificam suas células e dificultam a renovação celular. Porque os ancestrais não precisavam preocupar com a eliminação de toxinas, porque a carga tóxica era baixa e principalmente não sintética. O corpo conseguia detoxificar muito bem. Hoje, nossa exposição a tóxicos está muito alta, os estressores estão muito comuns e o funil de detoxificação que conversamos, principalmente a camada do fígado, está muito sobrecarregada. Células não renovam bem na presença de altas concentrações de toxinas. Por isso, condições crônicas acompanham uma carga elevada de tóxicos no corpo e geram condições crônicas, sejam desequilíbrios triviais, como a falta de energia, ou desequilíbrios mais complexos, como condições neurológicas.